que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora, vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens aonde você cuidava das ovelhas, e escolhi para ser o líder do meu povo de Israel. Estive com você por onde andou, e destruí todos os teus inimigos diante dos teus olhos. Agora, tornarei o teu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, aonde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Verso 12. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos, da tua própria descendência, estabelecerei o seu reino. Verso 13 agora, presta atenção, verso 13. Ele é chave para aquilo que Deus quer trazer para nós. Ele é que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei o seu trono para sempre. Observe o seguinte: ele construirá uma casa para mim. O teu filho vai construir uma casa para mim. Amém? Podemos sentar, fecha a sua Bíblia, caneta, papel, escreva, anota, amém? Aquilo que Deus tocar no teu coração e falar forte no teu coração, anote, escreva. Pode colocar no chat ali também, participando com todos que estão online, ok? Meus amados, hoje, domingo, dia bonito, lindo, temperatura agradável aqui em São Leopoldo. Hoje é 2 de agosto, e hoje fazem 35 anos da minha caminhada ministerial. Porque há 35 anos eu deixei a minha família, a comidinha da mamãe, Dona Feliciana, o aconchego da família, a proteção e o carinho do meu papaizinho que já descansa com o senhor Ayrton Fraga Santana. E fui para o seminário teológico, por causa de uma direção divina, e eu obedeci. Dia 2 de agosto, há 35 anos atrás. Também hoje, dia 2 de agosto, fazem 16 anos, que eu deixei uma igreja muito amada, onde éramos amados, amávamos e éramos muito amados também, por muitos irmãos e amigos. E atendendo um pedido da nossa convenção, então foi exatamente dia 2 de agosto que nós assumimos o desafio de pastorear São Leopoldo. Então dia 2 de agosto para mim é o dia que marca 35 anos atrás e 16 anos atrás. Eu digo isso por quê? Porque nesse tempo todo, centenas, milhares de orações, Deus atendeu, Deus respondeu. Sim, Deus atendeu muitas orações. Porém, muitas vezes, Deus me disse não. Muitas vezes, Deus disse não para a minha oração. Várias vezes Deus me disse sim, mas muitas vezes eu escutei um não de Deus. Por quê, meus irmãos? Deus sabe o que é melhor. Para a nossa vida, Deus sabe o que é melhor. E às vezes ele diz não, porque Ele nos ama. Às vezes Ele nos responde com sim. Às vezes, como eu gosto de dizer, com espera. E às vezes Ele diz não. E o tema dessa mensagem, eu quero que você guarde no seu coração. O tema dessa mensagem é quando Deus nos diz não. Quando Deus nos diz não. Quando vem da parte de Deus, é uma resposta de amor, mesmo sendo não. Inclusive quando diz não para você,
está cooperando para o bem. A gente pensa que o texto talvez vai corroborar, só bênção, só bênção, só bênção, é bênção e mais bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Não, o não de Deus coopera para o nosso bem. Nem sempre, amados, Deus nos dá o que queremos, Ele nos dá o que precisamos. Amém? Pode escrever aí no chat aí, amém, glória a Deus. Repete o texto, certo? Nem sempre Deus nos dá o que queremos, Deus dá o que precisamos. A gente, é o que eu quero, não, é o que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso. O médico sabe o que o paciente que está internado no hospital, o que ele precisa. Se é a alimentação que tem que ser diferenciada, vai ser aquela refeição. Se é um medicamento, vai ser aquele medicamento. Se é de tantas em tantas horas, será aquele ali. Se é a hora que o médico diz, ceda ele, deixa ele sedado, temos que induzir ele a um coma. O médico sabe, Deus está acima dos médicos. E Deus sabe o que é melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um não coopera para o nosso bem. Às vezes a gente não entende, mas é preciso, é necessário entender que nem sempre Deus dá o que a gente quer. Deus dá o que a gente precisa. Aí você pede uma pizza, aí Deus manda para você um antibiótico. Mas eu não pedi antibiótico. A mãe, a gente se machucava, a mãe dava o mertiolate. Gente, que troço ardido. Que troço tão doído. Só de olhar para o mertiolate, a gente já dizia, já estou bom, já melhorei, mamãe. Não precisa mais. Mas é o que precisa. Era o medicamento. Os que são da geração raiz e não Nutella, depois inventaram o mertiolate que não arde. 2001, por aí, 80, sei lá. Inventaram o mertiolate melhor aí, que não é tão sofrido e tão doído. A gente pede e não recebe. Por quê? Porque é uma vontade de Deus maior, para nos proteger, para nos abençoar. Poxa vida, eu estou morando num palácio, eu tenho uma casa boa. E a casa de Deus, como é que está a casa de Deus? Eu tenho que investir na casa de Deus, eu vou mandar construir um palácio para Deus. E aí Deus espera o seguinte, não, tu não vai construir não. Não vai construir. Davi queria. Davi tinha dinheiro. Davi tinha recurso. Davi tinha muitos funcionários para fazer. Mas Deus disse não. Meus amados, não. Deus, deixa eu dizer uma verdade para você. Anota aí, escreve, Deus não comete erros. Deus não comete erros. Nós podemos interpretar errado aquilo que Deus responde certo. Nós podemos interpretar errado, mas Deus responde certo. O Espírito Santo pega as nossas orações, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As nossas orações, elas não chegam, elas não saem corretas, mas Deus sabe como interpreta. É riqueza, quando diz o texto que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo trabalha a nossa oração e chega exatamente o que a gente precisa. Então por que nós oramos a Deus e Deus responde diferente? Primeira coisa, o não de Deus é o nosso tratamento. O não de Deus é o nosso tratamento. Às vezes as nossas orações, elas são respondidas de forma diferente. Outras vezes, Deus responde de forma até contrária. Às vezes nós oramos pedindo a Deus por prosperidade, e às vezes o que vem é um estresse financeiro. Puxa vida, mas eu pedi prosperidade, e Deus mandou uma situação calamitosa na área financeira. Oramos pedindo a Deus saúde, e a aflição é que vem bater na nossa porta. E a gente não entende. Mas Deus está tratando a gente. E Deus sabe como tratar. Uma vez nós compramos
uma máquina digital de fotografia e veio um relógio de pulso. Gente, imediatamente nós devolvemos. Daí quando é que a gente ora a Deus e Deus responde diferente ou contrário, que a gente vai fazer: Deus, eu não quero essa benção, não quero, se isso aqui não é benção. Mas se Deus responde não, se Deus responde diferente, e se Deus responde ao contrário, Ele sabe o que faz. Deus não se enganou. Deus, meus amados, Ele não manda enganado. Deus manda certo. O casamento que você tanto pediu para Deus, aconteceu o casamento que tanto você pediu para Deus, mas parece que o casamento deu errado. Eu digo, gente, Deus não errou, não. Deus está usando o teu casamento para te moldar. Deus está usando o teu cônjuge para te gerar maturidade, para trabalhar o teu jeito, o teu temperamento. Deus está trabalhando no teu coração, na tua vida. Então agradece a Deus pelo cônjuge que você tem. Então, nessa caminhada, nesta vida, Deus às vezes está usando circunstância. Você pediu para Deus um bom emprego, aí você começa a trabalhar e lá naquele emprego você está passando por aflição, por problema, por perseguição. Deus está tratando. Deus está curando coisas na nossa vida. E eu digo que a nossa alma, ela se fortalece mais nas provações do que nas alegrias. Eu digo que nós estamos aprendendo muito com essa pandemia. Muito mais do que se não tivéssemos pandemia. Segunda coisa, Deus diz não para que às vezes nós não sejamos indiferentes aos outros. Deus não responde a oração para que a gente possa simpatizar com aqueles que passam por aflição. Aí, sabe o que eu lembro? Pedro, estavam remando, altas horas da madrugada, remando, as ondas eram contrárias, vem Jesus caminhando por cima do mar. Jesus caminhando por cima das águas. Eles pensam que é um fantasma e gritam. E Jesus, não, calma gente, sou eu. E aí Pedro disse, Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. E Pedro foi. Jesus, vem. E a Bíblia diz que, reparando Pedro no vento, nas ondas, ele começou a afundar. Agora, vamos pegar essa história, esse evento, esse momento, e pensa o seguinte: Pedro não afundou. Vamos supor que Pedro não afundasse. Aí Pedro todo gaboso, todo orgulhoso, depois ia escrever, eu andei em cima das águas, eu andei com Jesus, vocês são todos uns incrédulos, vocês são fracos. Ele ia se achar o bom, ele ia se achar o melhor. E às vezes Deus permite um não para a nossa vida. Jesus permitiu, vem. Na realidade, eu não sei se ele queria realmente, estava com sede de ver Jesus, ou queria uma experiência extraordinária acima dos outros, e ia se achar melhor que os outros. E aí Jesus vem, e ele afunda. Sabe, às vezes um não de Deus é para a gente baixar a bola. É para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Para a gente se compadecer dos que sofrem também. Quem sabe quanto orgulho, quanta soberba, que é uma coisa natural que vem ao coração do ser humano. Quanto desprezo ele ia gerar para os outros. Gente, Deus está no controle. Quando chega um não, é um tratamento de Deus. É com certeza um agir de Deus. É para a gente não ser indiferente, para a gente se achar o cara, para a gente se achar o bom. Um grande servo de Deus, um grande homem de Deus, um evangelista, Billy Graham, ele diz o seguinte: que a resposta de um não a uma oração, a resposta de um não para uma oração, pode ser tão amorosa e importante quanto a resposta de um sim. A resposta de um não à oração pode ser tão amorosa e importante quanto a resposta de um sim. Então, é importante nós compreendermos, amados, o plano de Deus, especialmente quando se trata de orações que Deus não responde, orações que Deus não atende.
Deus não comete erro nenhum. Uma vez eu preguei, uma vez foi pregado já, uma ou duas vezes, sei lá. É porque Deus não responde às orações, mas o foco aqui não é esse. O foco da mensagem é quando Deus diz não. É quando Deus não responde a oração. Não é para ver os nossos problemas, tem pecado, que tem coisa errada na minha vida. Não, irmãos, Deus está tratando. Eu digo outra verdade também, pode anotar aí, ó, a oração não muda Deus, mas muda a nós. A nossa oração não vai mudar Deus, mas muda a nossa vida. Amém? Jesus disse não para alguém que pediu para Jesus, o gadareno, o liberto dos demônios. Ele disse: Senhor, eu vou te seguir. Jesus: não vai, tu não vai me seguir. Vai, anuncia para os teus, fala para a tua família. Pronto, Deus tinha um propósito. E essa é a questão. Às vezes a gente quer uma direção para cá, mas Deus está nos colocando uma direção para lá. O meu coração quer ir para cá. E aí Jesus está dizendo o seguinte: não, eu quero que tu vá para lá, porque eu vou te usar lá. E muitas vezes Deus está dizendo não, porque Deus quer nos usar. Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida e através da nossa vida. Então Jesus disse não. E o gadareno não perguntou: mas por que Deus? Deus, se é assim, não quero mais. Não, tem gente que faz birra. Eu não quero mais, eu não vou mais na igreja, quero saber mais de culto. Não, o gadareno obedeceu, porque ele foi grandemente abençoado por Deus. Quer ver outra coisa? O apóstolo Paulo, ele orou a Deus e buscou a Deus, porque ele queria ir para uma região chamada Bitínia. E a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor me impediu. Deus disse não. Deus falou não para o apóstolo Paulo. Não é para ir para Bitínia. Mas como assim? É para evangelizar aos necessitados, os aflitos de coração, aqueles que estão com a alma amargurada, aqueles que estão nas trevas. Deus, Senhor, deixa eu ir lá. E o Espírito do Senhor disse: não, Paulo, tu não vai para lá. Como entender o não de Deus? Eu entendo, eu amo demais, irmãos, a leitura das Escrituras, porque enche o nosso coração, preenche a nossa alma. É interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, na sua carta, ele vai fazer saudações, ele saudar os irmãos de Bitínia. Sabe o que era? Não era para Paulo, era para outro obreiro ir lá e fazer a obra. Deus não ia usar dois no mesmo lugar. Deus poderia usar dois, pode usar 2, 3, 4, 5, 20, 500. Mas não era para Paulo. Deus tinha uma outra direção para Paulo. Eu digo assim: Deus tem outra direção para você, e você quer teimar, e as coisas não vão dar certo. A Bíblia vai falar de um rei que construiu navios, e a Bíblia diz que em Ezion-Geber, os navios foram a fundo, caíram, afundaram, naufragaram, porque não era a direção de Deus, não era a direção que Deus tinha. Então, meus amados, por trás de um não de Deus, sempre tem um caminho melhor. Anote aí, escreva, dá glória a Deus, dá aleluia. Por trás de um não de Deus, há um caminho melhor. Sempre tem um caminho melhor por trás de um não de Deus. Os nãos de Deus não estão nos nossos planos. Os nossos planos é o seguinte: Deus diz sim. Sim, meu filho. Sim, minha filha. Sim, meu servo. Sim, minha serva. Os nossos planos é o seguinte: é Deus dizer sim para tudo. É Deus dar é um like, né? Tem o like, tem o dislike, né? Like. Deus vai dando like. Deus só dando like. Não, Deus vai dislike, dislike, dislike. Oh, Deus, vai acabar com a minha vida, Deus. Só dislike para mim. Só negativo para mim, Deus. Só dizendo não. Mas Deus está em caminho melhor. É o tratamento de Deus. É Deus dizendo não. Porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe qual é o melhor caminho para nós. Ele tem a direção certa. Que às vezes coisas que não estavam no nosso plano, é o que Deus coloca. Nós só queremos, meus amados, o sim de Deus. Mas Deus está dizendo não. E tem muitos personagens na Bíblia que chamariam-nos a atenção. Personagens que receberam o não de Deus. Poderia listar aqui. Precisaria fazer uma série de mensagens sobre os não de Deus na vida de
homens de Deus, grandes homens de Deus. Samuel, Deus disse não para Samuel. Samuel foi ungir Davi? Não, não. Aliás, os irmãos de Davi? Não, não é esse. Deus pergunta para Samuel: até quando tu vai ter pena de Saul, se eu já rejeitei? Não. Vários nãos, e a Bíblia diz que Samuel é um homem poderoso em obras, poderoso em palavras. Davi, o texto que nós lemos, Deus disse não para Davi: tu não vai construir casa para mim, é o teu filho que vai construir. Deus disse não para Salomão também. Deus disse não para Jó. Deus disse não, profeta Elias, profeta do fogo. Deus disse não para Moisés, o grande legislador Moisés, o grande servo de Deus. Deus disse não para Josué. Aí para nós, somos os bonitinhos, do século 21, Deus vai dizer sim para tudo? Pastor, mas eu já tenho 80 anos. Queridão, te prepara, Deus ainda tem, até o final da tua vida, alguns não pela frente. Que bom, irmãos. Deus disse assim: tudo sim, tudo sim, tudo sim. Já estou mandando até antecipado um sim para ti. Não, não é assim. Deus diz não, porque Deus tem caminho melhor. Deus tem caminho excelente. No Novo Testamento, por exemplo, eu vou citar duas coisas apenas do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, ele recebeu 3 não de Deus, em uma ocasião. Está lá em 2 Coríntios 12, 8. Paulo orou 3 vezes. E diz o texto assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim um espinho na carne. Eu não vou fazer uma teologia o que é o espinho, tá? Tem várias interpretações. Não vamos entrar na área teológica, mas eu quero entrar na área prática. Mas vamos focar no que Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. E olha assim a explicação: porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Deus queria deixar ele fraco, frágil, em uma área, porque Deus estava trabalhando nisso. Deus só disse para ele assim: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ok? Deixamos agora Paulo aqui, vamos falar do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus estava em um momento de agonia na sua alma, porque era humano, 100% humano. Quando encarnou, viveu entre nós, foi usado poderosamente, Filho de Deus. Jesus orou ao Pai. Marcos capítulo 14, verso 36 diz assim, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aí Deus também respondeu não para o próprio filho dele. Olha, querido, se Deus disse não para Jesus, que no momento de agonia, em que seria preso, por que não vai dizer não para você? Nós que somos imperfeitos, Jesus 100% perfeito, puro, santo, veio através das profecias e veio para resgatar e morrer por nós. Se para dele teve não, por que a gente vai ficar com beicinho quando as coisas não dão certo? Quando você ora, jejua, você entrou num propósito com Deus, fez uma madrugada de oração e permitiu, e Deus disse não. Se o próprio Filho, Jesus Cristo, Deus, o Pai, disse não, Deus respondeu um não para Jesus, porque a missão dele era morrer na cruz. E às vezes Deus está dizendo não, porque a missão a qual Deus tem é maior do que o teu desejo, do que a tua vontade, do que o teu querer. Então Deus nos diz não, quando Ele tem uma missão também, quando Ele tem um propósito na nossa vida. E o que nós precisamos é aprender que com o não de Deus, há algo melhor. E com o não de Deus tem algo excelente. Podemos aprender também algumas outras coisas a respeito do não de Deus, né? E qual é o problema? O problema, queridos, é o seguinte: que nós queremos nos livrar. Nós queremos nos livrar. Pode anotar essa aí. Queremos nos livrar de coisas que Deus usa para nos aperfeiçoar. Queremos nos livrar de coisas que Deus quer usar para nos aperfeiçoar.
E às vezes as nossas orações, elas são insistentes e deve ser insistente. Jesus fala sobre isso, que devemos sim ter oração insistente, até que a gente saiba o seguinte: olha, não, já está entendido, já estou compreendido, que Deus não quer, que é assim. E não adianta insistir. A pessoa está insistindo: Senhor, eu quero sair desse casamento, Senhor. Senhor, mata meu marido, Senhor. Mata minha esposa, Senhor. Não aguento mais essa mulher, não aguento mais. Calma, querido. Deus está usando circunstância. Deus está fazendo, Deus está realizando. Então as nossas orações devem sim ser insistentes até o momento que a gente está entendendo o seguinte: ó, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Ok? Então, nós vamos olhando, vamos enxergando. Se nós olharmos, por exemplo, o rei Ezequias, quer ver uma coisa? Eu vou dar uma palhinha agora lá do Antigo Testamento. Vamos retornar no Antigo Testamento. Um rei recebeu um recado de Deus através do profeta Elias. Deus disse para Elias: vai lá e diz para o rei Ezequias, para ele preparar, deixar em ordem o reino, acertar tudo, deixar tudo organizado, porque é o seguinte: eu vou recolher ele, ele vai morrer, não vai viver mais. Então diz para ele organizar a vida. Tá bom. O profeta chega e diz: homem de Deus, rei, é um homem precioso, tem feito tão bem pela nossa nação, tem um recado de Deus. O rei: opa, já estou arrepiado, pode falar. Aí vem recado de Deus: é benção, porque eu sou homem de Deus, eu busco ao Senhor, eu oro ao Senhor. Deus mandou um recado seguinte: ó, prepara a tua casa. E opa, vai vir benção. Prepara tudo, deixa tudo em ordem, que tu vai morrer. Na hora o rei gelou. Como assim vou morrer? Deus mandou um recado: tu vai morrer, então prepara tudo. O que o rei fez, irmãos? O rei orou a Deus. O que Deus queria é terminar a vida dele. Deu, chegou agora. Outro vai seguir, outro vai fazer, outro vai continuar. E ele ora a Deus. A Bíblia diz que ele se vira para a parede e ele começa a orar a Deus. Ele argumenta tão forte com Deus. Ele diz: Senhor, lembra-te, eu tenho andado nos teus caminhos, eu não tenho me desviado dos teus caminhos, Senhor. Ele argumenta, irmãos, com Deus de uma maneira tão grande. E Deus manda um recado para o profeta, que estava lá no meio do pátio já, saindo lá, e diz: olha, volta. Seguinte, eu vou dar uma colher de chá para ele, eu vou acrescentar 15 anos para ele, pode dizer para ele. E ele foi lá, o rei, o profeta, seguinte, o rei, seguinte, ó, recado aí, Deus diz o seguinte: que ele ouviu a tua oração, ele atendeu o teu clamor, e ele vai te dar mais 15 anos. Amém, beleza, ótimo, festa, alegria. Ele feliz da vida: gente, ganhei 15 anos de Deus, que benção. Só que nesses 15 anos, olha só como Deus sabe o que faz. E por que às vezes Deus diz não? E Deus permitiu. Eu vou dizer assim para vocês por que Deus disse sim. Eu vou entender porque passei já por uma situação de uma experiência ministerial assim. Quer ver? Nesses 15 anos, ele gerou um filho. O nome do filho foi dado de Manassés. Aí passaram os 15 anos, morreu, foi sepultado o rei Ezequias, e o Manassés, novinho, começou a governar. Pensa no rapaz ruim, pensa no moço horrível. Levou a nação de Israel inteira a pecar. Levou e conduziu pelo exemplo de vida e pela maneira e forma de governar. Ele levou o povo à idolatria que nenhum rei antes dele cometeu tanta idolatria, tanto pecado. E fez a nação de Israel perecer. Fez Judá sofrer de uma maneira tremenda. Judá, meus amados, sofreu e padeceu por causa do pecado desse rei. Quando que esse rei foi gerado? Naqueles 15 anos. Eu digo assim que Deus permitiu isso, por quê? Deus podia ter dito: não, tu está me pedindo realmente um homem andando na minha presença, mas não. Mas eu vou deixar isso aqui para mostrar para o meu povo, e vai ficar registrado a minha palavra, que o meu não é melhor, que o não que eu estou dizendo é melhor. Então Deus até permite essa janela para mostrar o seguinte:
de ensinar de uma maneira assim que ela vem ser uma revelação do negativo, de que o que Deus estava querendo era melhor, de que o que Deus estava querendo era superior. Aí a gente volta para o espinho na carne de Paulo. Deus tinha algo melhor para Paulo. A Bíblia vai falar no contexto de Paulo, teve visões extraordinárias. E ele diz o seguinte: era um mensageiro de Satanás para esbofetear, para que ele não se orgulhasse das revelações. Ok? E agora olhamos para Jesus. Lucas 22, 42. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Eu quero, meus amados, tiramos uma lição daqui. Que Jesus confiava na vontade de Deus acima da sua. Eu digo isso aqui que tem que estar dentro de nós. Precisamos confiar na vontade de Deus acima da nossa vontade. E que diante de um não que Jesus recebeu do Pai, ele enfrentou a cruz, porém, em cima desse não, ele enfrentou a cruz e ele triunfou. E nós estamos aqui, rendidos a Ele, adorando a Ele, buscando a Ele, amando a Ele, porque Ele nos deu vida em abundância, nos deu vida eterna. Então depois a gente vai entender e vai fazer sentido. Paulo, depois do não de Deus, ele continuou evangelizando. Paulo continuou pregando. Eu digo, Deus tem planos para a tua vida, amado. Deus tem planos para a vida da sua igreja. E às vezes os não de Deus, está aí Deus construindo, Deus fazendo. Hoje nós estamos aqui na Rua da Estação, 424, bairro Rio dos Sinos, nessa enorme estrutura que Deus nos deu. Mas Deus disse não para nós. Os irmãos lembram, a igreja lembra quantos não, quantas reuniões de diretoria, faz proposta daqui e dali, e Deus estava dizendo não. Então Deus seja louvado pelo não de Deus. Vamos abraçar quando Deus está dizendo não. É uma maneira amorosa que Deus diz para nós não, certo? É algo amoroso. Aí Davi então queria construir essa casa. Ele queria construir muito templo. Ótima motivação, aplausos para Davi. Isso aí, Davi, que bênção, estamos contigo, vamos construir contigo. Deixaria Deus feliz? Sim, eu acredito que sim. Deus amou a ideia de Davi? Sim, Deus amou. Mas Deus disse não. Por causa do desejo dele, Deus disse, olha, eu vou construir para ti uma casa, não uma casa material, mas era uma dinastia, que sempre os filhos, netos, os descendentes dele governariam. Deixou Deus feliz, mas Deus disse não. Ele disse, deixa os teus filhos, um dos teus filhos, que eu vou escolher, é que vai construir. Eu vejo, irmão, se nós, com os nossos filhos, a gente sempre dissesse sim, 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 a gente acaba construindo monstros dentro de casa, por dizer sim sempre, por nunca dizer não. Construímos monstros. Você é um bom pai quando deixa o filho fazer tudo, mas quer ver a bronca pegar? Deixa o filho fazer o que quiser, deixa. Aí você chega assim, filho, tá tarde, desliga a televisão, vamos dormir. Pronto, você é o pai que não presta mais. Aí já embirrou com você, simplesmente pelo fato que você assim, desliga a televisão, desliga o videogame, vamos dormir, deu, acabou. Pronto, você já não é mais aquele pai, tão amoroso. Na casa da avó que é boa, lá eu vou, a avó deixa fazer tudo. Gente, Deus tem o controle, Deus tem a direção, e Ele sabe o que é melhor para você. Ouça Ele dizendo ao teu coração nessa manhã, meu filho, eu tenho o melhor para você. Meu filho, eu tenho planos para você, acima dos teus planos, acima daquilo que você tem planejado. Então, atrás de um não de Deus, Deus também está nos preparando para algo superior, para algo maior, para algo melhor. Atrás do não de Deus tem o nosso crescimento. Nunca crescemos e nunca cresceremos com sim a vida inteira. É batalha, irmãos. É batalha espiritual, é o inimigo trabalhando contra a gente. É o mundo que jaz no maligno. E às vezes Deus dizendo não. Nós vamos entender. Esse não de Deus é um tratamento. É Deus nos preparando para algo maior. É Deus trabalhando para algo melhor.
É Deus agindo, é Deus fazendo, é Deus realizando. São coisas que não deram certo, fica tranquilo. E a noiva sonhou com o seu casamento, preparando o seu casamento. Daqui a pouco o rapaz disse que quero mais casar contigo. E foi embora, sumiu. Aí você fica triste, chorando. Fica tranquilo. Aquele rapaz não te merecia. Deus tinha algo melhor. Aí passam-se os anos, você casou, tem uma família abençoada, com a pessoa certa. Algo preparado, aí você fica se lembrando do passado. O fulano me deixou, ainda tem aquele sentimento, aquele amor lá do passado. Mas Deus tinha algo melhor, então agradeça a Deus pelo que você tem hoje. Porque foi Deus que preparou algo melhor. Então Deus disse não para Davi, por quê? Não era o plano de Deus. O plano de Deus era Salomão. O não faz parte do plano de Deus para a tua vida, faz parte para a nossa vida, ok? Também Deus não depende de nós, irmãos, para realizar os planos dele. Digo, a boa intenção de Davi não moveu o coração de Deus, ou seja, Deus é soberano. Isso significa que ele faz quando ele quiser, aonde ele quiser, usando quem ele quiser e da forma que ele quiser, que ele desejar. Versículo 16, ele diz assim: quem sou eu, Senhor? Ele manifesta humildade. Lá no versículo 19, são os versículos que nós não fizemos a leitura, mas está ali diante. Ele diz assim: fizeste todas essas grandes coisas. Ele reconhece com gratidão o não que Deus está fazendo. E lá no versículo 20, ele diz assim: Senhor, ninguém há como tu, não há Deus além de ti. Ele adora, ele louva, ele não, em vez de se entristecer com Deus, se calar com Deus, se distanciar de Deus, se irar com Deus, ele se humilhou. Ele reconheceu que exatamente aquele momento Deus estava fazendo, e Davi adorou a Deus pela sua grandeza e pela sua soberania. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não se revoltou, porque Deus disse não. Ele louvou a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa também, Deus responde com não, mas com um propósito final, de nos aproximar mais dele. Exatamente o que aconteceu com Paulo. 3 vezes ele orou, e Deus negou. Mas depois o apóstolo Paulo vai ouvir a voz de Deus, Deus falando com ele: a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar na tua vida. Trazer perfeição, trazer aproximação de Deus, trazer um aconchego maior com Deus. Também, meus amados, Deus responde com não, quando tem algo maior a ser realizado. Marta e Maria chamam Jesus, ele está em um lugar longe, e Jesus demora. 4 dias depois Jesus chega. Quando Jesus chega, o que elas dizem é o seguinte: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o que Jesus fez, irmãos, foi maior. Vamos entender que às vezes um não de Deus, ou um espera, é porque Deus está fazendo algo maior ainda. Deus está trabalhando por algo maior, algo muito maior do que nós imaginamos, muito mais do que nós pensamos. É o que a Bíblia diz e revela. Eu amo esse versículo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem planos, e o plano de Deus é o nosso não, azão não, ok? Agora, irmãos, tem oração, que eu digo com certeza, que Deus nunca vai dizer não. Existem orações que Deus nunca vai dizer não. Primeira oração, e aqui eu quero findar essa mensagem, depois nós vamos estar orando por você. Uma oração, irmãos, muito importante, e sempre vai ter um sim. É a oração que você vai pedir para Jesus entrar na tua vida. É a oração que você vai pedir, dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida para ti. Eu quero entregar o meu coração para ti. A partir de hoje eu faço um propósito de andar nos teus caminhos.
Senhor, a partir de hoje eu quero ser fiel a Ti, como não tenho sido até hoje, mas hoje eu faço um propósito no meu coração e na minha vida. Eu quero entregar minha vida e meu coração para Ti. Pode fazer essa oração hoje e Deus vai atender. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita de maneira nenhuma todo aquele que vem até Ele. A Bíblia diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Também a oração, a segunda oração, é oração de reconciliação. É oração de conserto com Deus. Por isso eu digo, hoje é um dia de reconciliarmos com Cristo. É o dia de voltar a nossa vida para Ele, de comprometer a nossa vida com Ele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 12, diz que com a sua morte e ressurreição, Ele abriu a porta do céu para nós. E através da fé nele, nós podemos nos aproximar de Deus com liberdade e com confiança, é o que nos diz em Efésios capítulo 3. Meus amados, Deus ama ouvir a nossa oração. Deus ama escutar a nossa oração. Mas Deus tem propósito maior. Que a nossa oração ao Senhor seja para nós termos mais de Deus, para nós sermos cheios de Deus. Isso Deus sempre vai responder. E se Deus está dizendo não, é porque nós não estamos conectados 100% com a vontade dEle. E observe que a oração que Jesus ensina é o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus. Então, se Deus está dizendo não, é porque a vontade de Deus ela é maior, e ela é melhor, e ela é mais excelente. Outro versículo que eu amo de paixão, toda a Bíblia eu amo. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, e a Bíblia, e a Bíblia. Certo? Então Deus tem o melhor. Ok? Eu gostaria de orar a Deus. E se você está ouvindo um não de Deus hoje, saiba que Deus está abrindo uma outra porta. Se Deus está dizendo não, é porque não está sendo do jeito que Ele quer. E tem que ser e vai ser do jeito que Ele quer. Também dizer que Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e Deus quer que você cresça. Você cresça em intimidade, comunhão, entendimento com a palavra, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Dentro dos apriscos, você cresça no aprisco, que o nosso aprisco avance em nome de Jesus, que o nosso foco seja o reino de Deus e não o nosso reino, não a construção do nosso reino aqui na terra, porque tudo vai ficar, Jesus vai voltar, e nós vamos subir com Ele, nós vamos estar eternamente com Ele, o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preparados. Então, às vezes, os nossos projetos eles são tão terrenos, são tão pequenos, mas o projeto de Deus é maior. E Deus quer aprovar sim, os projetos que estão conectados nele. E que estejam direcionados nele, no seu reino e na sua obra. Por isso, vamos marchar, vamos avançar. O reino de Deus não vai parar em nome de Jesus. A nossa oração pode não ser respondida, porque ela não está conectada naquilo que é o querer e a vontade de Deus. Mas eu digo assim, se a nossa oração ela está conectada no reino de Deus, na vontade de Deus, e é fazer a obra de Deus, nós nos levantarmos, sermos usados por Deus, tenha certeza que Deus vai agraciar com a sua bondade, em nome de Jesus. E não vamos esquecer que o não de Deus vai gerar crescimento na nossa vida, vai fazer de nós um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um crente melhor, um servo de Deus melhor. Um não de Deus é excelente, é um presente de Deus. Então, não exaspere porque a tua oração ainda não foi respondida. Vamos continuar buscando o Senhor.